aqui presta atenção. Ó, a pessoa jurídica de direito público não comete crime, mesmo que um agente seu cometa. A pessoa jurídica de direito público não comete improbidade, mesmo que um agente seu cometa. A pessoa jurídica de direito público polui, quando um agente seu polui, ou quando uma ação da pessoa jurídica de direito público polui. Isso é muito interessante em termos de responsabilidade do Estado. Isso é muito interessante em termos de representação do Estado em juízo. Ou seja, eu não posso dizer que a pessoa jurídica é ímproba, eu não posso dizer que a pessoa jurídica cometeu crime, mas eu posso dizer que a pessoa jurídica de direito público, ela polui. Eu posso dizer. Ela pode poluir por ato comissivo, ou seja, ela vai lá e polui. Ela pode poluir por ato omissivo, principalmente no defeito de fiscalizar a prática das pessoas jurídicas de direito privado que geram degradação ou poluição ao meio ambiente. Assim, quando explora diretamente a atividade econômica, a exemplo da atividade petrolífera, por meio de empresa estatal, a administração pública poderá se enquadrar como poluidora direta. Ela também não escapa de recuperar, ou, nesse caso, de alguma forma reparar o meio ambiente degradado na sua exploração estatal. No caso de entidade ambiental que se omite na fiscalização de atividades poluidoras, os últimos precedentes do STJ, inclusive da sua segunda turma, declaram sua responsabilidade objetiva no que diz respeito aos danos ambientais, mesmo em se tratando de omissão na fiscalização ambiental. Eu tenho um vídeo gravado no YouTube sobre a última decisão do STJ, que considera que no caso de omissão de fiscalização, quando a omissão do Estado ela contribui para a degradação ou para a poluição, o Estado responde de forma objetiva, mas sob o conceito de devedor reserva. O que é devedor reserva? O Estado responde de forma objetiva, então objetivamente ele é condenado pela sentença ou pelo acórdão judicial transitado e julgado no que diz respeito efetivamente à sua participação em relação ao dano ao meio ambiente, mas enquanto devedor reserva, o Estado ele só vai responder aqui se, nesse caso, o poluidor direto não tiver condições de reparar o meio ambiente de forma direta. Eu gravei um vídeo sobre isso lá no YouTube, exatamente sobre uma das últimas decisões do STJ e uma das últimas súmulas do STJ acerca do tema. Mas o STJ pensa isso há algum tempo. Esse pensamento se tornou súmula porque justamente é um pensamento reiterado, tá? Então, cuidado com isso aqui, porque isso aqui se assemelha muito àquela responsabilidade do Estado por ato praticado por concessionária de serviço público. O autor, no caso, a pessoa prejudicada, ela pode ingressar, nesse caso, com a ação para questionar o ato praticado pela concessionária de serviço público e contra o Estado. O Estado, ele, nesse caso, é responsável solidário, mas de execução subsidiária. Aqui o Estado tem responsabilidade objetiva e aqui, presta atenção, ó, a responsabilidade é objetiva por omissão. Quando eu disse para deixar separado no coração responsabilidade ambiental em relação ao que você aprendeu sobre responsabilidade nos outros campos do direito, eu não estou brincando. Aqui o Estado omite, ele pratica um ato omissivo no que diz respeito à fiscalização. Beleza. Essa omissão aqui é considerada pela jurisprudência do STJ omissão específica. A omissão específica, a gente sabe, gera responsabilidade objetiva. E aqui ele vai ser responsável solidário, mas de execução subsidiária, sob o conceito de devedor reserva. Professor, não entendi nada. Não se preocupa, eu vou aprofundar isso aqui ainda nesse assunto, tá? Se a gente não conseguir terminar esse assunto hoje, a gente termina na próxima aula, mas eu vou aprofundar nesse assunto. Com efeito, será objetiva a responsabilidade estatal quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalização for determinante para a concretização ou agravamento do dano causado pelo causador direto ou pelo poluidor direto. Óbvio, né? O Estado precisa, nesse caso, ser omisso no seu dever de fiscalizar. É preciso que você entenda o seguinte: nesse caso, para o Estado ser responsabilizado, o dano poderia ter sido evitado se o Estado tivesse fiscalizado aquela situação que gerou o dano ambiental. Por exemplo, Brumadinho. Quem se lembra de Brumadinho? Faltou fiscalização ali, né? Porque, obviamente, que uma barreira ela dá inúmeros avisos prévios antes de romper. Isso é física, né? Pura.
Eu estudei física na faculdade, quando eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. O primeiro ano era bem chato, nesse caso, e aí eu fui fazer física para ver se as coisas ficavam melhores, para ver se eu suportava o primeiro ano de Direito. E, e eu sempre gostei muito, dava aula de Física, Química e Matemática no segundo grau. Hoje mesmo estava ensinando minha filha Física para as provas dela aqui, provas de segundo grau. Sempre gostei. E a física, o que eu gosto da física e da ciência exata é porque número não mente. Número não mente. E a turma de humanas normalmente não gosta de número. E é, na verdade, um paradoxo isso, porque você precisa do número para efetivamente saber. Por exemplo, como é que eu sei que você está preparado para uma prova da advocacia pública? Bom, quem vai me dizer isso é o número e o percentual de questões que você acerta, não outra coisa. Então não adianta dizer que você sabe muito se o percentual de questões que você acerta na prova não atinge a média do corte, praticamente. Uma barreira, ela fisicamente dá inúmeros sinais prévios de que a coisa está além do limite, antes dela romper. Ora, onde estava o Estado que não fiscalizou para saber efetivamente qual era a situação daquela barreira antes dela romper? Então, a fiscalização do Estado, ou melhor, a falta dela, gera aqui uma ideia de que a ausência de fiscalização foi determinante para o dano ou para o seu agravamento. Então, o Estado aqui responde, nesse caso, objetivamente. Aqui trata-se de omissão específica, o Estado responde objetivamente, ele é solidariamente responsável, mas de execução subsidiária, e nesse caso a execução subsidiária acontece na ideia do devedor reserva. É grave a expressão devedor reserva em algum lugar. Toda vez que você escutar essa expressão devedor reserva, ela se aplica para a responsabilidade omissiva do Estado, ou melhor, a responsabilidade objetiva do Estado por omissão, quanto também no que diz respeito à responsabilidade por atos praticados por concessionário de serviço público por delegação, né? Mesmo que o Estado se enquadre como poluidor indireto, possui inércia em evitar o dano ambiental, após a reparação deverá regressar contra o poluidor direto. Nesse sentido, colaciona-se passagem informativo 388 do STJ. Aqui, por exemplo, ó, eu vejo muita possibilidade, por exemplo, de você, numa prova de segunda fase, representando, por exemplo, aí a União, ser obrigado a ingressar com ação regressiva contra o poluidor direto por danos que você teve que assumir enquanto Estado, enquanto poluidor indireto, por ausência de fiscalização ou por omissão específica que gerou sua responsabilidade objetiva. Você, na ação de regresso, vai ter que explicar tudo que eu estou falando aqui sobre responsabilidade ambiental, sobre poluidor direto, sobre poluidor indireto, sobre teoria do risco integral, sobre o Estado ser responsabilizado enquanto pessoa jurídica, tanto diretamente quanto indiretamente, e, nesse caso, sobre a fiscalização ou a ausência dela ser, digamos, definitiva tanto para o dano quanto para o seu agravamento e ou para o seu agravamento, hipótese em que o Estado responde de forma objetiva, responde de forma solidária, com execução subsidiária, e aí ele precisa ingressar com a ação de regresso contra o poluidor direto. Disse o STJ. Assim, sem prejuízo da responsabilidade solidária, deve o Estado, que não provocou diretamente o dano, nem obteve proveito com sua omissão, porque é o seguinte, ó, quem obtém proveito com a omissão do dano é poluidor direto, não indireto. Buscar o ressarcimento dos valores despendidos do responsável direto, evitando com isso injusta oneração à sociedade. Aqui, nesse caso, o STJ está tratando de um tema em direito ambiental, ou em termos de responsabilidade ambiental, bem interessante. Existe aqui um bis in idem. Por quê? Preste atenção. A sociedade, ela paga duas vezes. Ela paga pelo dano ao meio ambiente, que já existe, e ela paga porque ela tem que pagar o dano ao meio ambiente. A sociedade sofre duas vezes. Ela sofre porque o meio ambiente foi poluído ou degradado, e isso causa um prejuízo social, cultural, e ela paga porque ela vai ter que pagar a recuperação do meio ambiente que foi degradado ou poluído. Existe um bis in idem. Por isso que essa ação de regresso aqui é muito importante. Essa ação de regresso, ela evita com que a sociedade pague duas vezes pelo dano ambiental. Pague pelo dano em si e pague pela recuperação do dano. Muito bem, vamos lá, continuando. Há de se ressaltar que, na hipótese de dano ambiental decorrente de ato omissivo do poder público, a responsabilidade,
A responsabilidade civil da administração por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão do dever de fiscalização, é solidária, mas de execução subsidiária, súmula 652, é justamente essa súmula que eu expliquei no vídeo no YouTube, quando ela foi publicada pelo STJ. Essa súmula é a reiteração de inúmeros julgados do STJ anteriores, que tratam justamente da responsabilidade solidária, mas de execução subsidiária, quando o Estado, nesse caso aqui, é poluidor indireto.